O Espiritismo é mesmo a forma mais clara, mais bem definida de se entender a vida e também a chamada morte. Aliás, a morte é algo extremamente complexo, porque dizem que o espírita não tem medo da morte. E os espíritas realmente afirmam que não tem medo da morte. O último com o qual eu estive próximo a ela, mas que acabou se recuperando, disse para mim: não é que nós temos medo da morte, o fato é que nós temos muito o que fazer e realmente a partida nos deixa apreensivo. O fato é exatamente esse. Eu me convenci que além do medo, nós ainda temos a consciência de que poderíamos ter feito melhor. Mas o codificador deixa muito claro que nós não temos que ter medo da morte. E nós não teremos medo assim que nós compreendermos a morte. E o fato é tão interessante que existe todo um trabalho desenvolvido por uma psiquiatra chamada doutora Elizabeth Kubler-Ross. Recentemente, há poucos anos, ela desencarnou e ela não era espírita, nunca ouviu falar de espiritismo, mas toda a vida médica dela, ela trabalhou com doentes terminais, ela estudava a morte e ela dizia algo interessante. Ela dizia: morre bem as pessoas que vivem bem. O Espiritismo não tem absolutamente nada a acrescentar nessa frase, não é, Carlos? Então nós temos que procurar viver bem e sabemos exatamente o que fazer. Esse slide não é do nosso assunto, é de um outro estudo que desenvolvemos, que podemos oportunamente estar aqui falando sobre ele, mas nós colocamos aqui pela imagem do codificador e também por um detalhe que eu gostaria de colocar como introdução ao nosso estudo. É exatamente essa linha do tempo das religiões cristãs. A imagem não é muito nítida, mas nós percebemos aqui, nós temos ali o ano 1, na época não havia o 0, então convencionou-se que Jesus nasceu no ano 1, e até os dias de hoje. E ali nós temos uma linha do tempo que mostra as religiões cristãs, as religiões que se intitulam cristãs, aquelas que pautam seus ensinamentos na Boa Nova, no Evangelho, nos ensinos do Cristo, e é uma forma gráfica de se enxergar muito bem como que o Espiritismo surgiu, porque existe ainda uma dúvida muito grande. O Espiritismo, a palavra espírito, faz uma associação à questão mediúnica, e nós sabemos que a mediunidade ela foi estudada pelo codificador, ela não foi criada pelo Espiritismo, e a mediunidade sempre existiu. Quando os portugueses ou Colombo chegou aqui nas Américas, haviam milhões de índios, e os índios tinham uma cultura muito bem definida. Eles não tinham tido ainda contato com a cultura dos chamados civilizados, mas eles tinham toda uma cultura específica deles, e havia ali todo um rito religioso, havia um sentimento de religiosidade muito grande. Uma das figuras era exatamente o chamado feiticeiro, que era aquele índio dotado de poderes mediúnicos e que fazia o contato com as divindades, com aqueles que o orientavam no plano espiritual. Então, nós vemos que a cultura indígena, ela vai se fundamentar nessas questões que nós chamamos de transcendental ou mesmo mediúnica. Mas quando nós conhecemos também os negros através do tráfico, então toda uma cultura africana também veio para o Brasil, e todas elas com os seus ritos religiosos, e ali um ponto alto desses ritos
era exatamente a questão mediúnica, a questão espiritual. E o professor Herculano Pires, ele faz um estudo muito bonito sobre as chamadas religiões tribais. E ele começa a explicar como que essas tribos, que nunca tiveram contato com a civilização, elas desenvolvem esses ritos onde busca se estabelecer uma comunicação com os chamados mortos. Então a questão mediúnica, a questão ligada aos espíritos, ela não foi uma criação do professor Allan Kardec, não foi uma criação espírita, apenas estudou os fenômenos e aí surge então o espiritismo. Mas aquela linha do tempo vai nos mostrar algo muito interessante. Então, assim que Jesus ele deixa a sua mensagem, o catolicismo ele vai se formando de uma forma muito natural nas primeiras igrejas, tanto que convencionou-se que Pedro foi o primeiro Papa. Na verdade, Pedro nunca soube disso. Foi mais uma das convenções católicas. Mas, de qualquer forma, o catolicismo ele vai surgir ali, exatamente naquele meio onde os apóstolos começam a divulgar a Boa Nova. E aí as coisas vão se desenvolvendo até até 1054. Logicamente que nesse período de mais de um milênio existe uma história profunda sobre essas questões. Mas o fato é que o catolicismo romano ele vai ter sua primeira divisão ali em 1054, quando vai surgir o chamado catolicismo ortodoxo. Então é o primeiro cisma, a primeira divisão, tem toda uma historicidade para explicar essas questões também. Depois, em 1517, vai surgir o protestantismo. Quem assistiu o filme Lutero vai perceber que exatamente naquele momento vai haver um protesto dentro da própria igreja e aí dá-se origem ao protestantismo. Logo em seguida vai surgir o chamado anglicanismo. Então o catolicismo ortodoxo, o catolicismo romano, o anglicanismo segue suas linhas bem definidas. O protestantismo vai dar origem às igrejas pentecostais, às novas igrejas pentecostais e assim por diante. Então o que nós temos hoje aqui no mundo ocidental é exatamente isso: o catolicismo ortodoxo, o anglicanismo, o romano, a renovação carismática que caminha paralelamente à igreja e o protestantismo e as imensas ramificações que ele vai sofrer. O espiritismo, vejam bem, ele surge de uma forma, digamos, solitária. As outras correntes ditas cristãs, elas foram o resultado de uma divisão, de uma discórdia, de um cisma. O espiritismo não. Não existe nada que deu origem ao espiritismo. Absolutamente nada. E o espiritismo ele surge da investigação científica. Ele vai surgir das pesquisas do professor Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail, pseudônimo Allan Kardec, através das pesquisas mediúnicas fundamentadas nos princípios científicos da época, é que o espiritismo surge. Então é muito importante que a gente entenda isso. O espiritismo surge da investigação científica. Ele surge como resultado das pesquisas sobre a mediunidade, ou a mediunidade ferramental utilizada pelo codificador para estudar as questões espirituais. Então, Allan Kardec, ele não é apenas o construtor de uma nova era, como ele foi o descobridor do mundo espiritual. Nós ainda não nos atentamos muito para essa questão,
O mundo reverencia os grandes descobridores. Os grandes descobridores, eles mudaram os rumos da história. E não existe uma descoberta mais fantástica que a descoberta feita pelo professor Ribail, por Allan Kardec. Ele descobre o mundo espiritual. É muito isso. Nós é que não percebemos ainda. Descobriu-se a América, já foi algo fantástico, e outras partes do mundo, mas descobrir o mundo espiritual é algo realmente fantástico. A humanidade ainda não percebeu esse fato, enquanto as demais religiões, elas se fundamentam através de convenções. O Espiritismo tem seus princípios fundamentados na ciência de observação, na razão, na lógica. E Allan Kardec estabeleceu a pesquisa científica como sendo a referência do Espiritismo. Por isso que ele, no livro A Gênese, ele vai deixar claro que tudo aquilo que passar pelo crivo da razão, aquilo que subsistir às pesquisas da ciência, será incorporado ao Espiritismo. E ele deixa claro ainda que se a ciência demonstrar que em algum ponto a doutrina não está bem ajustada, naquele ponto deve se refletir, deve haver ali uma revisão. E quando as pessoas dizem essa frase, normalmente elas emendam e falam assim: só que isso nunca aconteceu. Aconteceu sim, aconteceu. Quando Allan Kardec começou a pesquisar os fatos e a traçar o perfil do plano espiritual e estabelecer os primeiros princípios, as primeiras leis através de suas observações, houve uma tendência muito forte ao criacionismo. A primeira edição de um livro dos Espíritos, ela tinha uma componente forte do criacionismo. Mas ele, como cientista e pesquisador, ele não se ajustou bem a esses conceitos. E ele ficou realmente numa dúvida muito grande, até que Darwin e Wallace fizeram com que no mundo científico eclodissem os princípios evolucionistas. Aí, foi exatamente aí, o primeiro momento em que a ciência deu um novo tom. Aí, quando ele ajustou os princípios do seu trabalho, é como se ele abrisse uma porta imensa para que entidades mais elevadas, mais bem estruturadas, pudessem então orientá-lo. Então ele vai estabelecer a ciência como uma referência para os princípios espíritas. É por isso que nós não temos necessidade de determinados conclaves, de determinados congressos, de determinadas conferências para poder ajustar a conceituação espírita. Os princípios espíritas, eles são extremamente abertos e claros. E o codificador deixou que essa situação assim permanecesse, porque tudo aquilo que não fosse verdadeiro não teria mesmo que fazer parte da doutrina. Mas aquilo que fosse verdadeiro, nada derrubaria. E o interessante é que nos livros da codificação, muitos espíritos se apresentaram querendo dar a sua colaboração. E eu li uma matéria de Herculano Pires, onde ele deixou claro que realmente alguns espíritos, embora de muito boa vontade e merecedores de dar a sua contribuição, exararam alguns princípios que o codificador achou por bem colocá-lo na obra espírita, normalmente